Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 16 de junho. O Senado Notícias está no ar. Terminou agora há pouco a reunião no Tribunal Superior Eleitoral para examinar a possibilidade de adiamento das eleições municipais de outubro, em razão da pandemia da Covid-19. Convocada pelo presidente do TSE, ministro Roberto Barroso, a reunião teve a participação dos presidentes das duas casas do Poder Legislativo, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, além de líderes partidários e especialistas na pandemia. Logo mais em nossa página, você terá informações sobre o resultado da reunião. O presidente do BNDES participou hoje da comissão mista aqui no Congresso, que acompanha as ações do poder público relacionadas ao enfrentamento do coronavírus. O presidente do BNDES disse que o banco tem condições operacionais e financeiras para atender o país caso a pandemia se prolongue. Mas há um desafio. O nosso grande desafio nesse momento é o tempo de execução. Porque as coisas acontecem num prazo tão rápido e tudo tão emergencial e o desafio é colocar montante desse tamanho na velocidade e na qualidade que o setor público, regulação, órgão de controle e legislação nos exigem e tem que ser cumprido, e está certo ser cumprido. Mas esse desafio temporal é que eu acho que ele é mais relevante até do que a capacidade instalada em si do BNDES. Então, olhando em 6, 12, 24 meses, operacionalmente o banco não me preocupa em termos de capacidade. O desafio é executar isso de forma ágil e rápido e no prazo que se faz necessário. Quais as ferramentas que o BNDES vai usar para que realmente esse dinheiro chegue na ponta? O que o governo está fazendo para apoiar isso? O governo, o Tesouro, assumindo o risco ele mesmo das operações. Então, o Tesouro colocou 16 bilhões de reais no Pronamp, 20 bilhões de reais no Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, colocou 34 bilhões de reais no Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, de seguro de emprego, de manutenção de emprego. Então, quando você soma 34, mais 17, mais 20, estamos falando de 71 bilhões de reais que o governo disponibiliza de orçamento para o crédito chegar na ponta de pequena e média empresa, assumindo o risco. Com relação também à questão do apoio emergencial à saúde, a maioria dos municípios brasileiros já tem casos de pessoas infectadas, com grande número de mortes. Essa iniciativa é fundamental, essa do apoio à saúde. Eu pergunto, como está a distribuição desse crédito por região do país? Ele está concentrado no Sudeste ou já foram concedidos crédito para outras regiões do país? Foram duas linhas de crédito, senador. Uma para comprar equipamentos de combate à crise, e essa linha tinha uma dotação de 2 bilhões. Pelo que a gente vê de demanda hoje, vai ficar em 1 bilhão de reais de utilização da linha. E uma segunda linha, essa diretamente para hospitais e operadores de saúde, de 2 bilhões de reais, e a gente abriu essa linha, deve ter umas 2 semanas. Então, as demandas estão chegando agora. Portanto, não tenho como passar para o senhor uma alocação por região, por estado, etc., dessa segunda linha. Durante a reunião, senadores e deputados aprovaram requerimentos para a convocação dos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Eduardo Pazuello, da Saúde. Também oficializaram a criação de uma subcomissão para implantar um sistema paralelo de contagem de óbitos pela Covid-19. E o Senado pode analisar hoje a medida provisória que permite a redução de salário e de jornada e até mesmo a suspensão do contrato de trabalho. As várias modificações feitas pela Câmara só terão validade se forem aprovadas pelos senadores e também sancionadas pelo presidente da República. Até lá, fica valendo o texto da medida provisória publicada em 1º de abril. A medida cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permite a redução do salário e da jornada dos trabalhadores. Como compensação, o governo paga uma parte do seguro-desemprego a que esse trabalhador teria direito se fosse demitido. Os deputados mudaram o texto da MP, permitindo que o prazo original, de 90 dias, seja prorrogado pelo governo enquanto durar o estado de calamidade pública.
A redução da jornada poderá ser de 25%, 50% ou 70%, com redução proporcional do salário. Por exemplo, um trabalhador que tiver uma redução de 25% na jornada de trabalho terá também uma redução de 25% no salário. Em compensação, vai receber 25% do que teria direito de seguro-desemprego. Esse valor será menor do que a parte que foi retirada do salário, já que o seguro-desemprego tem alguns limites. A MP também permite ao empregador suspender temporariamente o contrato de trabalho. Nesse caso, o empregado é liberado do serviço e o pagamento do seguro será feito na íntegra, por até 60 dias. Esse prazo também poderá ser prorrogado durante a calamidade pública, de acordo com a mudança aprovada pelos deputados. 90% dos nossos funcionários estão recebendo esse auxílio do governo e a prorrogação dessa MP seria de fundamental importância para o nosso estabelecimento, porque nós não sabemos quando, não temos uma data prevista de quando vamos reabrir e se quando formos reabrir, se realmente o público vai voltar do jeito a frequentar bares e restaurantes como era antes, ou se o público vai ficar receoso. Quem sofreu redução de salário ou teve o contrato de trabalho suspenso e tem dívidas descontadas diretamente no contra-cheque, vai poder pedir aos bancos novas condições de pagamento, de acordo com o texto aprovado pela Câmara. O benefício alcança também aqueles que comprovadamente foram contaminados pelo coronavírus. Eis aí a grande oportunidade que eu tenho de colocar, e por isso eu fiz uma emenda aditiva, de colocar também os idosos que fizeram empréstimos consignados e que já não podem mais pagar a parcela, descontada em folha, porque todos eles aumentaram as suas despesas com remédio e com alimentação. O Senado vai ter que melhorar o texto, não está bom, devido àquilo que foi apresentado e foi colocado no texto por destaque na Câmara dos Deputados. Temos que voltar à proposta do relator, deputado Orlando, que garantia que o valor do benefício leva em conta os 3 últimos salários do trabalhador, com teto de 3 salários mínimos, o que iria garantir a integralidade da renda a quase 90% daqueles que trabalham no nosso país. Os senadores também devem votar hoje o projeto já aprovado na Câmara, que prevê o remanejamento de recursos para fortalecer a assistência social durante a pandemia do coronavírus. O objetivo da proposta é reforçar a política de assistência social para ajudar as famílias mais carentes que estão sofrendo as consequências da pandemia do novo coronavírus. O texto permite que os estados, o Distrito Federal e os municípios utilizem os recursos dos respectivos fundos de assistência social que não foram executados até 2019 em ações emergenciais de apoio à população carente. Os recursos que são repassados pelo governo federal devem ser destinados exclusivamente à assistência social. Segundo dados do Ministério da Cidadania, em dezembro do ano passado, os saldos do Sistema Único de Assistência Social estavam em R$ 1 bilhão e 500 milhões de reais. Nos fundos da assistência social, pela contabilidade que eu consegui fazer rapidamente, tem mais de 1 bi parado nessas contas dos Fundos Nacionais de Assistência Social. Poderá comprar cesta básica, kits de higiene, dar assistência ao idoso, ao adolescente. O texto aprovado na Câmara dos Deputados na forma de um substitutivo permite também que estados, Distrito Federal e municípios possam remanejar os recursos entre os blocos de financiamento dos fundos de assistência social. Atualmente, essa transferência entre os blocos não é permitida. Suspende por 120 dias a contar de 1º de março a obrigatoriedade do cumprimento das metas definidas no Sistema Único de Assistência Social pela União com os entes federados. Cabe aos estados e municípios a prestação de contas desses recursos utilizados. O projeto destaca ainda a atenção especial aos moradores de rua, com a ampliação dos centros de acolhimento temporário, chamados abrigos, acesso aos restaurantes populares e a disponibilização de água potável e banheiros públicos em praças e locais onde há moradores de rua. Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as regras necessárias para evitar contaminação e aglomerações. Essas medidas só valem durante o estado de calamidade pública. O senador Everton, líder do PDT,
pediu pressa na votação dessa proposta. Aqui, desde o início do ano, no ano passado, nós estamos denunciando o desmonte do SUAS. A assistência social precisa de recursos, precisa de apoio. E muito dinheiro que está lá parado em várias rubricas, por conta da burocracia, eles estão ali acumulando esse recurso parado. São quase 2,5 bilhões de recursos parados no Brasil todo, com prefeituras, estados e a União, e o ente que é o DF. Faço apelo a Vossa Excelência para que possamos votar com o máximo de brevidade possível o projeto que dá essa autonomia à assistência social para que eles possam usar esse dinheiro no combate ao Covid-19. E ainda na pauta da sessão plenária desta tarde, o projeto que cria um plano emergencial para proteger da epidemia do coronavírus as comunidades indígenas, os quilombolas e demais povos tradicionais. Com a disseminação da doença na Amazônia, está aumentando o número de índios infectados. O novo coronavírus chegou às comunidades indígenas e já causou muitas mortes. Infelizmente, o Covid-19 chegou em nossa comunidade, então a gente fez o isolamento social desde 3 meses atrás e agora a gente está efetivando com mais força as barreiras, evitando que pessoas não índias, pessoas de fora de outras cidades, adentrem o nosso território por conta dessa doença que é invisível. Nós tivemos 2 casos aqui dentro do nosso território, uma mãe e uma filha, mas elas foram rapidamente isoladas e, graças a Deus, foi controlado o vírus aqui dentro. Na nossa campanha de combate ao Covid-19, estamos chegando aqui na comunidade de Retiro, onde serão entregues as cestas de alimentos para as famílias que estão em vulnerabilidade. Como também vamos estar entregando máscara para as famílias que aqui habitam. De fato, nós na Tapajós do Arapinho já temos casos confirmados, tanto nas comunidades tradicionais como nas nossas aldeias indígenas. E, de fato, não teve um plano emergencial para o povo da floresta. É difícil saber com precisão a quantidade de indígenas falecidos por Covid-19, porque os números do Ministério da Saúde são diferentes dos apresentados pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. No dia 15 de junho, por exemplo, enquanto a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, falava de 101 mortes, a APIB registrava um dia antes 281, ou seja, quase 3 vezes mais. A maioria dos óbitos, 139, no estado do Amazonas. Muitos dos que morrem nas cidades não estão sendo identificados como indígenas. O poder público tem que assumir um atendimento igualitário, independente de onde o indígena esteja ou viva, porque o fato de ele estar na cidade, ele não vai deixar de ser indígena, né? Então, é importante ter esse atendimento, né? E essa notificação. E a gente está fazendo esse registro enquanto movimento indígena, enquanto a PIB, exatamente para evitar que daqui a 30 anos, né, apareça os desaparecidos pela Covid-19. Assim como o relatório Figueiredo e a Comissão da Verdade descobriu os 8.400 indígenas mortos, desaparecidos na ditadura militar. A contaminação de indígenas tem ocorrido de várias formas. Nas cidades, onde muitos trabalham, fazem compras ou vão em busca do auxílio emergencial de R$ 600, e nas aldeias, pela presença de funcionários do governo e também de madeireiros e garimpeiros ilegais. O processo de extração e transporte de ouro e madeira resulta em grande movimentação de pessoas e veículos pelos territórios indígenas. Enfrentar a pandemia do novo coronavírus nos territórios indígenas, quilombolas e de outros povos tradicionais é o objetivo de um projeto que está para ser votado no Senado. Ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e trata de várias medidas. Ele torna obrigatória a notificação por raça e cor de qualquer pessoa contaminada com o Covid-19, o que deve ajudar o governo a planejar as suas ações. Ele estabelece um plano emergencial, com restrição de acesso aos territórios, oferta de medicamentos, testes rápidos e cestas básicas de alimento,
e a construção de casas de campanha nas comunidades para isolar os contaminados. Ele vai fortalecer esse atendimento a esses grupos que são vulneráveis historicamente, socialmente. É importante que haja também essa notificação dos casos de contaminação, dos óbitos, porque é preciso trabalhar em cima desses dados para conter a contaminação, inclusive para programar e planejar ações por parte do governo. É muito importante aprovar o PL 1142 que veio da Câmara. É preciso termos um controle rigoroso para impedir o avanço do Covid-19 nas comunidades indígenas e quilombolas. O Brasil já tem mais de 44 mil mortes por coronavírus, com mais de 890 mil casos confirmados. As origens da Covid-19 e como se preparar para o futuro foram tema de um seminário virtual no Interleges, órgão do Senado que atua para modernizar e integrar todo o legislativo brasileiro. O senador Alessandro Vieira participou da abertura do encontro, que prosseguiu com outros parlamentares e também com o economista e escritor Rodrigo Constantino. Como houve transmissão ao vivo pelo YouTube, cidadãos de todo o país puderam participar, enviando perguntas através do portal e-Cidadania. A abertura do encontro foi feita pelo senador Alessandro Vieira e pelo diretor executivo do Interleges, Márcio Coimbra. Já é possível sentir um distanciamento entre Pequim e Brasília. Um movimento que, impulsionado pela tendência mundial, pode levar nosso país a diversificar seus parceiros comerciais, diminuindo a dependência comercial brasileira dos chineses. Estes são fluxos que podem, inclusive, levar a um derretimento dos BRICS. Não cabe mais aquela previsão negacionista de que isso seria passageiro, que seria rápido, que seria de pequeno impacto, que poderia ser ultrapassado sem maiores mudanças na nossa rotina. Isso não é verdade. Nós já chegamos hoje, se não estiver enganado, a mais de 43 mil mortos no Brasil. O deputado federal Osmar Terra disse que a estratégia de isolamento social está destruindo a economia para nada. Estar isolado não dá segurança para ninguém, não protege ninguém. Essa é uma das críticas que eu faço ao que foi feito, né? Ao que tem sido feito agora de isolamento, de quarentena. E surge, então, uma onda, né, de todo mundo se fechar em lockdown, e os nossos governadores pegaram carona no medo, né? Também o presidente Bolsonaro foi o único governante que eu vi do mundo ocidental ter coragem, ele e o primeiro-ministro da Suécia, vamos falar claro, mas que teve coragem de dizer que isso não funciona. Quarentena é para quem tem dinheiro, para quem fica vendo Netflix e fica comentando, aprendi uma receita nova e tal, porque para pobre é uma tragédia, eles estão passando fome. Rodrigo Constantino criticou a Organização Mundial de Saúde e a imprensa, vinculando as duas à China. Então nós temos uma tragédia de erros ao longo dessa pandemia inteira cometidos pela OMS e tudo isso alimenta, obviamente, a tese de que deixou de ser algo científico e passou a ser uma espécie de puxadinho do regime chinês. E tudo isso com uma conivência impressionante da mídia. E a mídia vem até mesmo fazendo aí um trabalho, muitas vezes que mais parece de assessoria de imprensa da ditadura chinesa. O deputado federal Evair de Mello também criticou a OMS, apontando riscos para o agronegócio. Você percebe realmente que tem um discurso orquestrado, né, uma dialética meio que combinada, que torcendo contra. Né? Nós entramos orientado pela OMS tardiamente e erradamente, ela não tinha estratégia, não tinha conhecimento. Eu prefiro entender assim que isso possa caminhar, inclusive, numa investigação futura que a OMS tenha operado em função de um interesse ou de outro. E o deputado estadual de São Paulo, N. Ozico Kie, responsabilizou a China pelo sofrimento brasileiro. O Brasil está pagando uma conta muito cara e sofrendo por irresponsabilidades da China, independente da China ser o nosso
maior parceiro comercial, nós temos que sim cobrar responsabilidade do governo chinês. Nós ficamos por aqui, lembrando que a sessão virtual do plenário do Senado, que estava marcada para as 14 horas, foi adiada para as 16, em razão da reunião havida no TSE e que acabou há pouco. Para rever as reportagens desta edição, acesse nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.